A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. A dupla Grenal vai de vento em popa no Campeonato Gaúcho de Futebol. Já estamos partindo para a rodada intermediária, já vamos para a quinta e sexta rodada neste final de semana e começo da semana que vem. O Internacional e Grêmio já estão praticamente garantidos, a exemplo do que acontece com o Juventude, e resta apenas uma vaga a nível de aproveitamento melhor, segundo colocado de todas as chaves. Pode dar Caxias, como pode dar surpresas, porque o São Luís de Juí também está no páreo, o Brasil de Pelotas cresce na parada, o Monson também surpreende a todos com os resultados. Enfim, nós estamos aguardando e com grande expectativa, porque este Campeonato Gaúcho é rapidinho, é vapt-vupt. Classificam-se os melhores, os 3 melhores, e depois o aproveitamento é o 4º colocado. Clássico Grenal neste final de semana, lá na Arena Humaitá. Favoritismo para quem? Fica a pergunta no ar. A verdade é que o Grêmio vem de 2 a 3 goleadas em cima dos seus adversários. O Internacional enfrentando enormes dificuldades contra 10 no jogo contra o São José, e diante do Avenida de Santa Cruz também teve dificuldades para fazer um modesto 1-0. Mas o detalhe é esse, não é? 1-0, 3-4 valem os preciosos 3 pontos para a classificação. Nós estamos no programa de hoje anunciando que é nosso convidado especial o diretor executivo, o novo diretor executivo de futebol do Esporte Clube Passo Fundo, Cleverson Evandro Kufner. Cleverson Evandro Kufner é um ex-atleta, já jogou no Esporte Clube Passo Fundo na década passada. Em 2012, mais precisamente, esteve aqui defendendo as cores do Passo Fundo rumo ao acesso, e não deu certo naquela época, mas isso, o tempo passou, ele se aperfeiçoou e, consequentemente, vai dizer de sua finalidade no Esporte Clube Passo Fundo na próxima temporada. Cleverson Evandro é nada mais, nada menos do que o Fininho, intitulado, apelidado, logicamente, quando praticava o seu futebol. Agora ele vai praticar o futebol fora das quadras como diretor executivo do Esporte Clube Passo Fundo. No programa de hoje teremos o comentário do repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. E me parece, senhoras e senhores, que o ginásio Teixeirinha está voltando para o município. Detalhes daqui a pouco. Conectando o futebol amador de Passo Fundo, Leandro Voaden, Cláudio Duarte e Ademir Kalov estarão presentes aqui em Passo Fundo futuramente. Detalhes também. A programação está marcada para 15 de fevereiro próximo. Teremos também um regional de bochas, segundo a informação que nos traz o Ivan Dreyer Simões, o presidente da Liga Passo Fundense de Bocha. Detalhes também daqui a pouco. Aguarde um momento só, a gente volta depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. A dupla Grenal, conforme salientamos, aguarda ansiosamente o clássico deste final de semana. Não há favoritismo, esta é a realidade. O Grêmio vem numa performance muito boa na competição, está invicto, não sofre gols e, consequentemente, tem aquele saldo positivo para levar, inclusive, as possíveis decisões para o seu estádio. O Internacional sofreu contra o São José, fez 2-0, é a realidade. O São José estava com 10 homens, a expulsão de um atleta, e depois enfrentou em casa a equipe do Avenida de Santa Cruz do Sul. Olha, foi duro o jogo, porque burocraticamente o Internacional enfrentou o Avenida e, consequentemente, não saíram muitos gols. Apenas um e tão somente de Chiripa, 1-0 para a equipe do Internacional. Meio de semana jogando contra o Brasil de Pelotas e depois, então, aguardando o momento do clássico Grenal de futebol. Mas o programa de hoje recebe com muita satisfação o diretor executivo de futebol do Esporte Clube Passo Fundo. Trata-se de Cleverson Evandro Kufner, mais popularmente conhecido no meio esportivo como Fininho. Ele vai contar um pouco de sua trajetória e, consequentemente, dizer do que pretende junto ao tricolor do Planalto. Fique à vontade, meu caro Fininho. Um abraço. Muito prazer em tê-lo conosco. Bom dia pela recepção. É um prazer estar aqui, conhecendo a casa também, conhecendo a emissora. Eu que estive aqui, como já foi citado na apresentação, em 2012, como atleta de futebol. Um ano que as coisas aconteceram, um ano que teve o acesso do Esporte Clube Passo Fundo. E isso realmente me deixou uma marca e uma imagem muito boa do Esporte Clube Passo Fundo. E depois da minha carreira dentro das 4 linhas, a qual encerrei em 2015, eu venho me aprimorando, venho me aperfeiçoando, buscando conhecimento para justamente exercer a função hoje de executivo, diretor executivo de futebol. É a formação que eu tenho, já além da formação acadêmica, que é formada em administração de empresas, concluí o curso de executivo de futebol da CBF, então por isso que essa é a nomenclatura utilizada, a minha formação condiz com essa nomenclatura. Faço um trabalho dentro dessa área nos últimos 5 anos no Veranópolis Esporte Clube, também dentro da divisão de acesso, um clube que
caiu em 2019, né? Comecei esse trabalho em 2020, entre percalços, dificuldades, né? Conseguimos manter, não obtivemos o acesso, isso é verdade também. Mas dentro de todos esses anos e desse convívio, dos confrontos com o Esporte Clube Passo Fundo, das conversas com a diretoria, com as pessoas que fazem o futebol do clube, né, surgiu, já havia surgido em outros anos, mas nesse ano sim surgiu o convite para vir a Passo Fundo e entendi que era o momento que eu me sinto preparado. No momento que o clube também tem uma mobilização, né, uma atenção especial de como vai ser tratado o futebol nesse ano. Então hoje estou aqui iniciando esse trabalho em Passo Fundo, mas muito otimista pelo que estou encontrando do clube, pelo que já conhecia e vejo o crescimento dessa cidade, e tenho certeza que será um ano especial para todos nós. Você, Fininho, disse que veio a convite da atual direção do Esporte Clube Passo Fundo. Você estava aonde no momento atual? Eu resido em Veranópolis, eu acumulava em Veranópolis as funções. Nos últimos 8 anos eu fui diretor municipal de esportes e os últimos 5 anos, né, acumulei a função de diretor executivo de futebol do Veranópolis Esporte Clube. Eu terminei essa gestão agora em dezembro de 2024, encerrei esse ciclo, entendi que era o momento, né? A questão de diretor de esportes, isso aí é um vínculo político, né? Ao qual, com a mudança de gestão, e já estava definido que não continuaria, né? Entendo que realmente fechei um ciclo, e dentro do Veranópolis Esporte Clube também, foram 5 anos de muita entrega, muito comprometimento com o clube. É um clube que eu tenho uma identificação especial também, porque ali fui atleta de categoria de base, fui atleta de gauchão da primeira divisão por 8 temporadas, né? Fiz a minha carreira dentro do futebol, especialmente dentro do Veranópolis. E quando surgiu esse convite, até uma curiosidade, eu sou vereador eleito em Veranópolis, né? Muito bem. Eu ia fazer essa pergunta depois. Sim, eu acabei participando do pleito último, né, das eleições municipais, fui eleito vereador. Então, quando surgiu esse convite, realmente eu entendia que era uma grande oportunidade, mas eu tinha que pensar muito bem, né, porque tenho compromissos e tenho responsabilidades muito grandes com o município de Veranópolis, mas ao mesmo tempo entendo que Passo Fundo, pela questão logística, era um dos clubes que permitia conciliar as atividades. E após vir 2 vezes aqui, conversar com a diretoria, me apresentar também, porque eles conheciam o Fininho atleta, e a gente sabe que as coisas fora de campo elas são completamente diferentes. Por mais que exista uma experiência de vestiário, uma experiência de ambiente de trabalho, é preciso você ter o olhar do gestor, o olhar de quem está no comando do futebol, né? De quem vai montar essa estrutura e que precisa ter autonomia para o trabalho e precisa ter realmente uma voz de comando, porque eu digo que montar um clube de futebol é montar, contratar, deixar aquela estrutura pronta para iniciar o trabalho e depois realmente fazer uma avaliação constante e gerir esse processo. E após essas conversas, chegamos a um acordo e aqui estou eu. O Fininho, como jogador de futebol, foi projetado pelo Veranópolis. Você começou nas categorias de base do Veranópolis. Depois percorreu uma série de equipes no interior do estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso. Eu sou paranaense, né? Eu venho de São João, cidade de São João, no Paraná, região de Pato Branco, Francisco Beltrão. Eu saio de casa com 15 anos para um centro de treinamento no Guarujá, em São Paulo, que fica do lado da cidade de Santos, né? Um ex-jogador do Santos, da década de Pelé, daquela época gloriosa do futebol do Santos, o Afonso Vidal. Sim, eu lembro muito bem, Afonsinho, que jogou depois no Botafogo, né? E que foi destaque no futebol carioca. Foi um atleta muito reconhecido na década de 60, 70, Exatamente, né? É bom recordar. Isso, muito bom, e ele com certeza foi fundamental para a minha formação, também como homem, porque com 15 anos você ainda tem muitos valores a adquirir, né? Muitas Exato. coisas para aprender na vida, e quando eu saio da minha família lá do interior do Paraná, com certeza a família do seu Afonsino me acolheu e me deu muito durante aquele ano de 1999. E após isso eu venho então no ano de 2000 para fazer uma avaliação na categoria juvenil do Veranópolis, sou aprovado, permaneço 2001 no Sub-20, e em 2002 tive a oportunidade de treinar com o grupo profissional, e aí sim consigo, né, esse início que é tão sonhado, tão cobiçado, né, e a gente sabe que é uma peneira gigante, e eu sou muito grato pela carreira que tive dentro do futebol. Você jogava em que posição?
Era lateral direito, né? Lateral direito, mas eu sempre reconheço, né? Eu digo hoje para os meninos da base aqui do Esporte Clube Passo Fundo, ou mesmo do Veranópolis, quando trabalhei, que é preciso hoje, além de ter a qualidade técnica, né? As condições físicas necessárias, hoje o futebol ele é muito psicológico, ele é muito do entendimento do atleta. Eu era um atleta que tinha facilidade em ter o entendimento tático dos treinadores, né? Por isso eu acabava jogando de lateral direito, jogava de lateral esquerdo, sabia fazer um terceiro zagueiro. Eu fui um atleta que tinha uma atuação muito grande dentro das equipes justamente por isso. Sistema defensivo é tudo contigo, então. Conhecia. Eu tive uma mudança dentro dessa carreira, né, como futebol, porque em 2013 eu vou para o Caxias, né, Série B do Brasileiro, e conheci lá um treinador renomado, acabou passando por grandes equipes, Ricardo Drubski. E o Ricardo, naquela época, viu um potencial muito grande na parte ofensiva do Fininho. O Fininho era um ala no antigo sistema, né? 3 zagueiros, 2 alas pontas praticamente. Naquele momento eu era muito faceiro, eu gostava de jogo, eu não tinha tantas responsabilidades defensivas. E ele, por uma condição e uma visão de jogo dele, de gostar de jogar em linha de 4, que o lateral fosse, antes de qualquer coisa, que ele fosse um marcador, que ele fosse um defensor, ele acabou insistindo muito para que eu adquirisse esse entendimento e essa evolução na parte defensiva. E aquele ano, para mim, ele foi muito significante, porque eu aprendo apanhando muito no dia a dia. Foi um ano que não tive tantas oportunidades dentro do Caxias, mas me preparei muito para essas funções táticas. E eu saio de lá realmente um jogador diferente, com uma característica diferente. E muito se passou pelo Ricardo Drubski. Você falou em ala, não é? Hoje a dificuldade de você encontrar um ala que faça o trabalho de ponta também, volta e meia ele recebe a bola e fica naquela indefinição e com facilidade ele acaba recuando. Ou seja, não desenvolve a atividade que todo mundo esperava. Veio para o ala, voltou para o zagueiro. Isso irrita quem está assistindo um jogo de futebol, não? Na minha época, a responsabilidade do ala era produzir jogada ofensiva, era dar movimentação, era realmente movimentar. Você jogava muitas vezes como um meia. Exatamente. Ora ponta, ora meia, né? Se nós olharmos as evoluções, as mudanças ocorridas dentro do nosso futebol, hoje é muito raro jogar no 3-5-2. Você vai encontrar alguns treinadores que vão optar a determinado jogo ou mesmo durante uma partida, mas voltamos a usar muito as linhas de 4 e mais ainda, 2 linhas de 4, onde o atacante, o ponta que joga hoje dos lados, tem uma função defensiva muito importante. Ele acaba recompondo, acaba tendo que voltar preenchendo linhas. Isso tirou um pouco da chegada do lateral. Eu atribuo também a isso esse olhar de que não existem, né? A gente passa a entender que, poxa, na seleção brasileira tinham tantos exemplos, Roberto Carlos, Cafu, Serginho, enfim, vários laterais, Júnior, que tinham uma questão ofensiva muito forte. E hoje nós encontramos essa dificuldade em todos os níveis do futebol, seja seleção, equipes de Série A. Nós observamos a todo momento equipes tentando descobrir um lateral, contratando um lateral de uma equipe menor, não conseguindo, na maioria deles, formar na base, que para mim é uma das principais posições que você deveria formar em casa, porque você determina a maneira de jogar, você consegue trabalhar esses meninos e dar uma condição mínima, né, de eles terem o entendimento tático e também a parte técnica, mas eu ainda atribuo muito a isso. Hoje se espera que o lateral chegue no fundo com facilidade, que ele tenha um bom cruzamento e que ele preencha com rapidez essa linha de 4. Eu acho que nós temos bons laterais marcadores, mas realmente que ele consiga chegar com um número elevado de vezes na linha de fundo para criar situações de jogo, são raros hoje os profissionais dessa função que conseguem fazer as duas, tanto defensivamente e contribuir ainda ofensivamente. Jogando no futebol do Rio Grande do Sul, especialmente pelo Veranópolis, que te projetou, não é? Quais foram os atletas que você enfrentou naquela época, 2012, 2015, enfim, durante toda aquela temporada que você participou como jogador do Veranópolis, do Caxias, enfim? Olha, eu acho que eu peguei uma década, né, um período como atleta que foi uma transição de nomes reconhecidos no interior gaúcho, né, que estavam jogando e durante esse período foram parando, né, de jogar. Se não me engano, Paulo Gaúcho era um atleta aqui do Passo Fundo, São Luís de Juí, né? Exato. Eu peguei tantos
na minha época lá, de jogar contra, principalmente. Paulo Gaúcho era o interminável, o Paulo Gaúcho, sim, gente, como tinha uma bola parada qualificada, né? Paulo Roberto, um centroavante que é da cidade de Mata, perto de Santa Maria. Até ano passado nós fomos jogar em Santa Maria, ele esteve lá visitando, era um centroavante, daquele centroavante, o modo antigo que a gente conhecia, de área, um ótimo cabeceador, excelente cabeceador, né? Na minha fase de Veranópolis, no início, joguei com o próprio Rogério. O Rogério foi um meia que pegou aqueles anos de Veranópolis, 97, 98, 99. Rogerinho, que jogou no Passo Fundo. Rogerinho, jogou no Passo Fundo, isso mesmo. Vários atletas que acabaram passando por aqui. Depois, né, num período mais recente, acabei jogando no Veranópolis e aqui no Esporte Clube Passo Fundo com o Sandro Sotile, né, que é uma referência, é conhecido por todos aí do interior. E eu peguei uma época do Caxias, que eu já falei aqui, Série B de brasileiro, onde era um clube que estava num período bem delicado, né? Sempre na parte de estrutura organizacional tinha seus problemas financeiros, né? Então não foi uma época que o Caxias tinha jogadores famosos, né? Mas claro que Gil Baiano, que foi campeão gaúcho com o Caxias, o próprio Tite, que era volante na época, o Sadi, um goleiro que era da antiga, eu digo assim, justamente pela característica de jogo, são grandes nomes do interior gaúcho, né? E os nomes do nosso futebol passafundense aqui, Esporte Clube Gaúcho, o próprio 14 de julho e depois o Passo Fundo. Você chegou a pegar na fase de transição o 14 de julho gaúcho ou já pegou dali para frente, ou seja, 14 de julho para Esporte Clube Passo Fundo? Eu inicio no futebol profissional no ano de 2002. Então já era o Esporte Clube Passo Fundo, né? Eu jogo aqui o gauchão profissional de 2002 em Passo Fundo, né? Não lembro, sinceramente, eu não lembro o resultado do jogo. É impressionante, né? Mas eu lembro muito da chegada no estádio, porque era meu primeiro ano, então aquilo para mim tudo era muito interessante, tudo muito importante, né? Alguns nomes aqui que eu joguei de atletas que são de Passo Fundo, eu posso citar o Paulinho Miller, que eu sei que mora aqui, reside aqui. Teve outros meninos que eu até acabei jogando nas categorias de base, mas desde 2002 que a gente acaba se enfrentando aí, seja como atleta, né, e depois, principalmente, muito enfrentando Gaúcho e Passo Fundo, nas últimas edições da divisão de acesso. O Veranópolis é uma surpresa agradável no futebol. Ele se manteve na divisão de honra e tal. O Veranópolis tem um trabalho, uma atividade diferente dos outros clubes, porque ele acaba montando uma equipe de qualidade de um momento para o outro. Como é que se faz isso? O Veranópolis eu acompanho desde o ano 2000, então ele teve inúmeros anos na primeira divisão com sucesso, né? Formando boas equipes, conseguindo bons resultados. E o que mais realmente chama a atenção é que Veranópolis é uma cidade de 25 mil habitantes. E a gente que está em Passo Fundo, que é uma gigante, né, uma grande cidade, e vê as dificuldades que são de manter o futebol profissional, da realização de equipes competitivas, né? Eu acredito que Passo Fundo tenha 10 vezes mais, né, habitantes que Veranópolis, né? Passo Fundo tem em torno de 220, 230 mil então, habitantes. Quase, né? Quase 10 vezes bem mais. Bem maior que a terra da longevidade, né? Então você pode entender que além de pessoas, né, existem muitas empresas, existem muitas possibilidades de captação de recursos através das equipes, porque as equipes também elas têm as suas marcas e são fortes marcas, né? Com certeza isso também atrai patrocinadores, investidores, mas Veranópolis sempre conseguiu fazer um futebol de uma maneira pés no chão. Ele foi muito criticado durante muitos anos por ser safrista, né? Por ser um clube de apenas uma competição. Agora, sempre fez e sempre cumpriu com tudo, né? Então, por isso que o Veranópolis hoje tem essa marca, tem essa visão no mercado. Hoje, na divisão de acesso, é claro que passa por momentos difíceis, né? Porque na primeira divisão você tinha cotas de televisionamento, era mais fácil, até pela visibilidade das marcas estamparem, né, ou patrocinarem o clube. Nas divisões de acesso, realmente, a cada ano é uma luta para mantê-lo vivo, mas o clube assim o fez até o ano passado. Agora é um novo processo, né, uma nova gestão, então não sabemos ainda como o clube vem, mas com certeza é um clube de futebol que se mantém aí há 32 anos e com bons momentos na história. O Passo Fundo promete para 2025, não? Olha, eu venho a Passo Fundo, eu saio, eu poderia muito bem estar em Veranópolis, isso eu digo, eu não estou aqui apenas
por um emprego, por um salário, por uma questão econômica, não. Eu tenho minhas atividades em Veranópolis. Desafio, então. Eu realmente, quando vim aqui, e foi, acredito que no mês de novembro ainda de 2024, o primeiro momento que esteve aqui, ou final de outubro, não me recordo, quando me reuni com as pessoas que fazem o clube, muitas delas eu convivi que eram da direção em 2012, outros que eu conheci no decorrer do tempo e que hoje estão juntos trabalhando pelo clube, né? Estão realmente colocando as coisas em ordem dentro do clube, colocando em dia as finanças, e estão planejando, estão fazendo muitos contatos, buscando ter um ano que se dê resultados dentro de campo. A gente não tem como prometer, porque envolvemos coisas que acontecem durante 90 minutos, que não é só a qualidade dos atletas, a qualidade do elenco, mas uma série de fatores que podem determinar, mas pelo menos nos deixa uma condição de que fora de campo as coisas estando estruturadas, tendo um norte, tendo processos bem definidos de como vai ser quando você chegar no clube, onde se dirigir, quem vai encontrar, quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo. Eu, com essa visão de futebol, entendo que as coisas elas se tornam mais fáceis e mais simples, né? Então eu venho por esse desafio, por entender que aqui posso realmente colocar em prática um trabalho juntamente com o departamento de futebol, juntamente com a diretoria. Todos vão ter a possibilidade de conversar. O Fininho não vem para ter a palavra única, para ter a cartada de decisão total, não. Eu gosto de ouvir. Nós temos diretores dentro do clube experientes, com tantos anos de bagagem, e quem sou eu para chegar aqui e falar que eles não sabem, que eu sei? Não é assim. Eu quero ter esse envolvimento da diretoria, precisamos ter esse envolvimento da diretoria, mas claro que ações, principalmente no monitoramento e controle do elenco e dos profissionais que venham trabalhar aqui, a gente precisa estar muito atento, porque o futebol te dá pequenos sinais e é preciso que tudo ande muito bem, porque o objetivo desse grupo que vai ser montado é realmente o acesso nesse ano de 2025. Muito bem, nós estamos conversando com o diretor executivo do Esporte Clube Passo Fundo, Cleverson Evandro Kufner, mas não se esgota aqui o nosso bate-papo. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos em seguida. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel em outros 47 municípios. E além disso,
no aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Senhoras e senhores, vamos ao comentário de Carlos Dantas, ele que analisa a possível volta do Ginásio Teixeirinha para a administração do município. Acompanhem a fala de Carlos Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço. Estamos retornando a esse esporte da TV Passo Fundo, esse espaço do esporte da TV Passo Fundo, um programa tão tradicional, aí, né, comandado antes pelo Meirelles Duarte, agora seu Jorge Antônio Gerrit, né? Continua no comando dos espetáculos aqui, das notícias do futebol, do futsal, do vôlei, basquete, tudo. Aliás, é o único canal de Passo Fundo, né, televisivo, que divulga, que mostra a imagem do patrocinador nas camisetas das nossas equipes. Então, nós estamos aí para trabalharmos juntos, contamos com as assessorias de imprensa, né? É só nos chamarem que nós estamos aí para divulgar, né? E realmente, às vezes, tu não alcança todo mundo, porque é muita coisa. Bem, iniciando o ano, depois de umas férias muito gostosas, iniciando o ano com duas notícias boas. A primeira delas, a volta do ginásio Teixeirinha para a administração pública municipal. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Finalmente, a prefeitura tomou coragem e está pedindo de volta. O ginásio é o mesmo caso da Maktov, aí, essa indústria americana aí, alemã, não sei o que era, dos guichos, que não deu certo e que está todo mundo brigando pelo espaço lá. E que o tribunal mandou para licitação. Já tinha gente querendo se antecipar e levar no mole e de graça. O ginásio é a mesma situação. Houve concessão, não atingiu seu objetivo, está sendo depreciado no tempo, no vento, na chuva, sem falar que os larápios levaram a fiação principal do ginásio, né? Então, isso aí o antigo presidente Rosso já tinha me falado. Falecido, querido Rosso, né? Gilmar Rosso. Mas, o que passou, passou. Vamos pensar agora 2025, novo ano, e agora, se Deus quiser, a prefeitura vai dar andamento, vai colocar o ginásio funcionar, né? Vai ter que deixar por um ano, 2, os vestiários para o gaúcho, porque o gaúcho não tem vestiário, e lá começa a copinha em abril, vai ter que ter vestiário para o visitante e para o próprio gaúcho, que não tem. Mas dá um prazo de 2 anos para o gaúcho construir seus próprios vestiários. E aí sim a prefeitura retoma total, mas isso não impede que a prefeitura retome, dá para usarem os vestiários paralelamente, concomitantemente. Porque já havia um zum de que alguém iria entrar com uma ação notificando o gaúcho, dando um prazo para funcionar o ginásio. Caso não funcionasse, né, ia ter uma pena de multa por dia, né, e o gaúcho sentiu o drama e saltou fora, né. Então, agora, sobre a prefeitura, por competência originária, é da prefeitura, é obrigação, porque o ginásio é dinheiro público. Não tem nada a ver com, por exemplo, o Capinguí. Caiu o Capinguí, tinha muita gente colocando na internet, e a prefeitura não faz nada. Não, a prefeitura não tem nada a ver com o Capinguí. O Capinguí é privado, é particular. Agora, o ginásio Teixeirinha não, é feito com imposto nosso, IPTU, que tanto pede que a gente pague em dia, e aí colocaram lá, né, por incompetência das administrações públicas municipais até o momento, o ginásio não foi resolvido. Agora sim, vamos torcer que o prefeito atual tome as providências, ponha o ginásio a funcionar. Por quê? A prefeitura, depois que tiver a posse, né, e legalmente sob o domínio da prefeitura, já sei que há o interesse de alguém entrar com uma ação popular ou provocar o Ministério Público para dar um prazo, notificar a prefeitura por 1 ano, ou bota o ginásio funcionar, ou vai responder por improbidade administrativa.
E aí você sabe, se caso há uma condenação nesse sentido, a primeira coisa que o homem público, político, dirigente público pede é o seu direito a candidatar-se, né? Pode ficar vedado até 7 anos de ser candidato a algum cargo eletivo durante esse período. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Nosso prefeito é inteligente, nós temos um grande secretário de esportes que sabe do problema, conhece o problema, mas não depende só dele. E vamos atrás de verba federal. E tem, gente. Tem verba em Brasília sobrando. É só irem atrás. O problema é que tem que levar um projeto montado. Mas já tem o projeto. O custo para reformar a quadra é em torno de 600, 700 até 1 milhão. É só diminuir 1 ou 2 arquibancadas e aí resolve o problema. Essa é a primeira grande notícia. E a segunda é a equipe do Gilberto Belaver, o Giba, que vai competir em nível nacional na categoria C, Série C do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. Que sonho, Beto! Não é só teu esse sonho. Esse é o sonho de toda a comunidade, de toda a região. Claro que vamos ter um probleminha de ginásio, tem que pegar e alugar e pagar particular, porque não temos ainda o municipal. Mas se Deus quiser, podemos reinaugurar o Teixeirinha com jogo Seleção Gaúcha de Vôlei Feminina contra a Seleção Brasileira de Vôlei. Então, existe como movimentar e em pouco tempo o próprio ginásio se paga. Como é coisa pública, o que a gente busca é o quê? É o bem comum da coletividade. E essa gurizada que está aí na rua pedindo espaço, jogando basquete lá na Toqueto, dia de chuva, de frio, vai ter o seu espaço dentro do ginásio Teixeirinha. Bela notícia, 2 boas notícias. O ginásio Teixeirinha e o nosso vôlei feminino indo para as competições em nível nacional. Nos próximos comentários, nós vamos tocar mais. Em 15 de fevereiro, conectando o futebol amador de Passo Fundo. Serão palestrantes Leandro Voaden, Cláudio Duarte, lateral, que foi um dos grandes laterais do estado, aí ao lado do nosso entrevistado do programa de hoje, o Cleverson Evandro Kufner, o Fininho, o Cláudio Duarte e o Ademir Kalov. As inscrições estão abertas até dia 12 de fevereiro pelo WhatsApp, que está na tela aí, inclusive, 99864114. E tem um detalhe, será das 13 horas e 30 minutos às 18 horas de 15 de fevereiro, na Academia Passo Fundense de Letras, Avenida Brasil Oeste 792. Inscrição, doação de 2 quilos de alimento para confirmar esta inscrição. Beleza, iniciativa, portanto, do nosso grande amigo, secretário de Esportes do município, Giba Belaver. Vem aí agora um assunto relacionado com a bocha, que será uma atividade constante durante a temporada de 2025. Tivemos uma reunião no Alto Uruguai e Planalto com dirigentes e atletas, e aqui estão algumas informações que vão mudar os nossos regionais de bocha. Valor da inscrição R$ 60,00, incluso o almoço padrão. Troféu padrão, campeão 60 centímetros, vice-campeão 50 e terceiro lugares 40. Organização dos eventos, tudo pelo Clube Sede. Regra mundial, primeira fase de manhã, segunda fase por chave, sistema 8 passadas ou até 12 pontos. Referente a atletas, seguiremos a ficha de inscrição da Federação Gaúcha. Todos os atletas registrados na federação em determinado clube poderão jogar somente para o seu clube de origem, com exceção se o clube não participar do evento. Atletas que não são registrados em nenhum clube também poderão participar. Agora, troféu padrão, conforme conversado, estes serão usados na Liga Alto Uruguai, se caso a Liga Planalto também quiser fazer a mesma iniciativa. Um abraço, então, para o presidente da Liga local, o Liga da Bocha
Planalto, Ivan Dreyer Simões. Um gauchão ardoroso e que está na expectativa do seu gaúcho para a temporada de 2025. Que o gaúcho venha forte, porque o Passo Fundo, pelo que parece, está tentando se projetar realmente entre os melhores do futebol do Rio Grande do Sul. Vamos voltar ao assunto com o diretor executivo do Passo Fundo, Cleverson Evandro Kufner, popularmente conhecido como Fininho. Foi lateral direito durante a sua carreira, às vezes aproveitado em outros setores do sistema defensivo, conforme ele já disse aqui aos telespectadores, e diz para todos nós qual a sua expectativa, o que você encontrou de bom e do que precisa melhorar no Passo Fundo em 2025. Olha, eu venho para um clube que no ano de 2024 bateu na trave literalmente, né? Exatamente. É um clube que perdeu a classificação à primeira divisão nas penalidades, né? Então significa que poderia muito bem estar hoje na primeira divisão. Então significa que as coisas não foram totalmente erradas. Eu não venho para um local que está totalmente abandonado. Não é casa arrasada, claro, não é casa arrasada, né? Tem que enaltecer muito o trabalho das pessoas que estavam à frente do futebol, né? Eu conheço o seu Morello, que era um dos responsáveis do ano passado, né? Lá da época de 2012 ainda, né? Não o encontrei ainda, mas com certeza quero muito conversar com ele. É um clube que nas categorias de base, né, vem com um investimento forte, e o que eu venho também para esse olhar dentro da categoria de base, de trazer um olhar especial para o Esporte Clube Passo Fundo, de ajustar pequenos detalhes para que realmente se torne uma referência. O Esporte Clube Passo Fundo quer ser uma referência em categorias de base. Esse ano vamos participar principalmente já de Campeonato Gaúcho da categoria Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Né? A Noligaf é uma importante competição de base, onde atuaremos com a categoria Sub-14 e Sub-16, né? E sempre disposto a participar dos grandes eventos e das grandes competições de categoria de base. Hoje o clube tem uma parceria junto à Trapação Esportes, que é quem realmente gere esse projeto da categoria de base, e eu também venho com esse olhar, né? Estou já atuando diariamente dentro, né, dessa estruturação, dentro desse planejamento de como fortalecer, de como atrair, né, os jovens jogadores, os bons nomes que nós temos no estado e quem diria logo do Brasil também, tenham um olhar para Passo Fundo e queiram vir aqui iniciar uma carreira. Isso vai refletir com certeza no futebol no médio prazo aí para a categoria profissional. E dentro da categoria profissional, como já falei, uma equipe que vem de um terceiro lugar não, mas de uma semifinal da divisão de acesso 2024, não conseguiu os resultados que gostaria na Copa, a Federação Gaúcha de Futebol do segundo semestre, mas tem de onde partir. Nós temos hoje 2 jogadores que estão vinculados com o contrato, estão emprestados, o Murilo, que é o goleiro que está no Pelotas, o Augusto, o lateral direito que está no Petrolina de Pernambuco. Então temos já alguns jovens também para formar grupo, para ter essa possibilidade, ter essa oportunidade. Eu já citei que o meu início no futebol profissional foi dessa maneira. Eu não era cotado para ser o titular da equipe na montagem, mas me deram a oportunidade de estar treinando com o grupo profissional. Quando chegou na 5ª rodada, eu era o dono da camisa 2. E assim permaneci. Então, dessa forma, a gente precisa também, já que se existe um investimento na base, trazer os jovens que a gente entenda que tem potencial para fazer parte da equipe e dar a eles a oportunidade. Aí o dia a dia deles, a entrega, a qualidade deles, vai mostrar se eles têm condição ou não. Eu acompanho muito rede social e Passo Fundo sempre foi, como já falei, uma cidade especial para mim. Então, eu costumo e gosto muito de ver comentários nas redes sociais. E a gente sabe que ali tem de tudo. Tem comentário de quem quer o bem do clube, tem comentário de quem não gosta e quer falar mal, tem comentário de quem acha que o filho é bom jogador, que o vizinho é bom jogador, e eu ouço muito e vejo muito falando assim, tem que dar oportunidade para a base, tem que dar oportunidade para a região, para a cidade, tem muito jogador bom na várzea. O Passo Fundo não fecha as portas para ninguém. O bom jogador, ele aparece, ele surge. Agora, ser atleta profissional de futebol não é só ter qualidade técnica. Esse é um dos quesitos. A qualidade física, o potencial físico, a parte mental, para mim, é extremamente importante. O lado moral é importantíssimo. O lado moral e profissional. A palavra diz, ser profissional do futebol não é ser jogador de bola.
É preciso uma série de atitudes e comprometimento com uma instituição, com o clube, que te permitam conviver num grupo de 30 atletas, no total, entre comissão técnica, de 40 pessoas, e você saiba conviver e respeitar opiniões, respeitar posicionamentos. Então, o meu olhar hoje é de estruturar o departamento de futebol. Quando eu digo estruturar, é que o atleta se sinta atraído a vir jogar no Passo Fundo por saber que é uma boa cidade, que o clube tem estrutura física muito boa, que é o Estádio Vermelhão da Serra, tá? Que ele vem aqui, além de ter a garantia de que vai receber em dia, que a sua família vai ser bem acolhida, que ele tem um bom material de trabalho, que se crie e se ofereça a ele um bom ambiente de trabalho, onde a preocupação dele vai ser dedicar o melhor da sua condição física, técnica e psicológica em prol do clube. Então, o meu trabalho é, além de tentar trazer peças que entendamos que tenha qualidade de futebol, que envolva essa série de fatores, tá? Realmente, porque nós queremos que o atleta seja bom de bola, tenha a cabeça boa para estar aqui e saiba honrar o clube, a camisa. O torcedor visualiza no atleta o que ele gostaria como padrão de ser humano. E é preciso que a pessoa, além de atleta, seja ser humano. Porque quando ele sai na rua com a camisa do clube, ele está me representando, está representando o torcedor. E isso, na minha visão, é extremamente importante. E junto a tudo isso, após esse processo montado de toda essa estrutura que eu falei, né? Como eu já disse também anteriormente, a monitoração desse ambiente, das evoluções, das questões que envolvem desde a comissão técnica, nos seus trabalhos de semana, né, se está sendo realmente ofertado a condição de jogo a quem de fato está se preparando, está se dedicando, né, que esses atletas tenham um foco único, eles têm que entender que durante 4 meses e meio da vida deles, a 5 meses, eles precisam vir e entender que antes das suas necessidades e vontades individuais de crescimento do futebol, eles têm que entender que tem um clube que precisa muito de resultados, porque essa divisão de acesso, eu digo, a cada ano ela traz um peso maior para o clube, né? Então é preciso que se tenha resultados. Tudo que se fala de planejamento, de organização, de estrutura é bonito, é legal, mas a gente sabe que as avaliações vão ser feitas pelo jogo, que se resume naqueles 90, 100 minutos lá onde a bola rola e você precisa ter a cabeça muito boa para superar as dificuldades. Então, queremos um Passo Fundo forte como equipe, tecnicamente, mentalmente, e que o torcedor se sinta representado e venha junto. O clube sem torcida, sem gente no estádio, não consegue fazer futebol e não consegue, sem dúvida alguma, ter resultados expressivos, como é o caso que nós queremos, que é o acesso. Você citou, Fininho, que nas redes sociais o pessoal se manifesta. Todo torcedor tem um pouco de treinador, não é? Você já passou por Com isso certeza, em né? outras equipes, como vai enfrentar essa situação também aqui em Passo Fundo? Claro, todos nós temos uma visão de futebol, de esse jogador é melhor, de o treinador escala errado, isso é normal e é preciso o profissional que trabalha com futebol entender isso, entender que a imprensa faz o trabalho dela, né? E que por seus motivos vai aplaudir, vai elogiar ou vai criticar, que o torcedor da mesma forma ele vai estar contente com a vitória, pode ser que a equipe ganhe, mas ele acha que não jogou bem, se perder está tudo errado. É preciso filtrar isso. A preparação mental que eu digo do atleta, e vale para o gestor também, vale para a diretoria, vale para todos que fazem o ambiente do futebol, isso faz parte, isso é algo natural. Nós não vamos querer aqui inventar ou modificar. Nós precisamos fazer com que todas essas pessoas, esses entes que são importantes, se sintam envolvidos, né, dentro do projeto do Esporte Clube Passo Fundo. Reuniões com o pessoal do departamento de futebol, com o Cacau Risso, que é o diretor, com o elemento da base, que é o Volney Strapasson, né? Vocês já fazem reuniões permanentes ou não? Sim, são duas pessoas que o Volney eu conhecia já desse mundo do futebol, foi presidente do clube, sim, acabou fazendo essa gestão do clube durante um bom tempo, né? O Cacau eu conheci aqui, mas uma pessoa que tem uma visão do esporte de alto rendimento, né? O Cacau foi centroavante. E me contou isso, né? Foi centroavante. Hoje tem o seu filho que está vindo também para as categorias de base agora, né? Um atleta. Do Cacau,
de centroavante se tornou campeão no automobilismo. Isso que eu ia falar. A mentalidade do Cacau é de um atleta de alto rendimento. Ele foi um vencedor no automobilismo, ainda é, porque ainda participa de grandes competições, né? Então ele vem com uma mentalidade, uma visão diferente que está ajudando muito nesse dia a dia hoje do pensamento do futebol, seja ele na base ou no profissional. Nós realmente nos reencontramos, né? Nos encontramos praticamente diariamente dentro do clube para falar sobre base, sobre profissional. Temos uma conversa bem alinhada e adiantada, né? Reuniões com a própria diretoria para expor o que vem sendo pensado dentro do futebol do clube, porque é importante, nós temos hoje essa autonomia para falar sobre o futebol, mas é preciso que a diretoria também saiba dos nossos passos, aquilo que está sendo feito dentro do clube. Pretende a atual direção fazer uma peneira aí para selecionar possíveis jogadores a serem aproveitados na série principal? Olha, não está hoje dentro da minha visão fazer uma avaliação para o futebol profissional. Sim. Né? Eu entendo que o futebol profissional, o atleta, quando ele passa dos 20 anos, ele já tem que ter uma base que eu digo assim, uma referência, por ter jogado em determinado lugar, né? ou que venha com uma indicação muito de alguém que é do meio. É muito difícil hoje você conseguir dar essa possibilidade e avaliar esses atletas. O tá? condicionamento físico é também, natural, né? Também, mas por nós temos a categoria de base, que são meninos que a gente acompanha o dia a dia deles, acompanha os treinamentos, vislumbra dentro desse processo um poder de crescimento, algo que eles possam evoluir e crescer. Fica difícil você dar oportunidade para alguém que está de fora hoje do futebol e que com certeza já passou da idade de categoria de base. Deu para entender então que vocês já vão trazer atletas prontos? Não, a nossa ideia é justamente uma mescla. A divisão de acesso não se faz só com jogadores experientes e nem só com jovens. É preciso justamente unir essas valências dentro do elenco para que você tenha um elenco equilibrado. É claro que nós queremos trazer jogadores que estejam em atividade, jogadores que estejam jogando o primeiro semestre, porque envolve uma questão física, o atleta que fica muito tempo sem aquela sequência de treino. E quando eu digo treino, é treino com equipe, não é treino individual que o atleta faz em casa, faz na academia. Então a gente entende que essa mescla base com atletas não experientes na idade, mas que tenham já uma vivência do futebol, que vão nos ajudar a construir um elenco vencedor. E no radar hoje, fazer peneiras ou avaliações para a equipe profissional, sinceramente hoje eu não acredito ser o melhor formato para aquilo que nós pensamos. Não digo que está errado quem resolva fazer. Tá? Mas essas peneiras têm um olhar muito especial dentro ainda da idade de base. Muito bem, vamos esperar então, vamos aguardar os acontecimentos. Comissão técnica, treinador, auxiliares e tal, já foram projetados aí pela atual direção, não? Sim, com certeza. O que acontece... Tem nomes ou não? Temos nomes, mas hoje nós não podemos falar os nomes porque todos os profissionais que nós gostaríamos que viessem a treinar o Esporte Clube Passo Fundo estão trabalhando nas primeiras divisões de estaduais. Por mais que você tenha um nome, 2 nomes, você nunca sabe quem vai estar disponível e se esse profissional vai estar disponível. Ele pode receber uma proposta melhor ao final dos estaduais, mas hoje eu te diria que no radar do Esporte Clube Passo Fundo nós temos 5 nomes, nós temos 5 nomes que estão trabalhando. Estamos aguardando a evolução dos campeonatos estaduais, mas claro que dentro desses 5 nomes nós temos um nome em fase de contatos, não diários, mas de muitas conversas, já falando sobre nomes de atletas, inclusive, e que no momento certo, esse profissional realmente tendo já uma possibilidade de visualização melhor dos estaduais com o andamento dos jogos, nós queremos sim fazer o anúncio porque entendemos que é importante a comunidade já saber quem vai ser o comandante. Então, pode ter certeza que no mais tardar aí no final de fevereiro, nós gostaríamos de estar anunciando o treinador. Muito bem. Abril começa a temporada, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde? Nós aguardamos o congresso técnico por parte da Federação Gaúcha. Hoje ela nos apresentou um calendário onde a competição iniciaria dia 17 de maio. Confirmando isso, é claro que a nossa pré-temporada vai iniciar ali na primeira, segunda semana de abril, para que estejamos aí bem preparados para essa competição que inicia em maio. Reserva-se então algo bom para o Passo Fundo nessa temporada? Olha, estamos pensando e tomando o máximo possível de cuidado com os pequenos detalhes, por entender que eles também
ajudam e muito no processo e no resultado final que é lá dentro de campo. Então, o torcedor pode ter certeza que tem alguém que vem para trabalhar o futebol e que é muito responsável com a instituição, com os atletas que virão aqui nos representar, e eu quero realmente que todo torcedor se sinta representado. Nós queremos um clube vencedor, dentro das regras do jogo, com lealdade, né? E faremos um trabalho sem medir esforços para que esses resultados de campo sejam satisfatórios. Mudando de assunto e continuando no futebol, dupla Grenal é favorita para o título desse ano ou pode ter surpresas no Campeonato Gaúcho? A dupla Grenal sempre é favorita, né? E os últimos anos mostram isso. Agora, sempre, a cada tantos anos, existe alguém que vem lá e também, né, consiga resultados. O último foi o Novo Hamburgo lá em 2017. Eu confesso que tenho acompanhado jogos pontuais desse campeonato, porque o meu olhar está muito para as equipes menores, que é justamente onde a gente observa alguns jogadores que entrem na realidade do clube para vir jogar aqui, né? Mas sempre, né, a gente vê Caxias todo ano, né, estruturado, Juventude se mantendo em Série A, então realmente eu acho que vai ser um ano que são favoritos sim, mas com equipes aí que venham também pensando em título. Ok, muito obrigado, sucesso para você como diretor executivo do Passo Fundo. Muito obrigado e obrigado por esse espaço. Conversamos com Cleverson Evandro Kufner, nada mais, nada menos do que fininho para os admiradores do futebol e que hoje é diretor executivo de futebol do Esporte Clube Passo Fundo. Para encerrar, um grande abraço para um corintiano, o paulista Rogério Pires e seu neto, o Joaquim, que estão ligados na TV Passo Fundo, canal 26 e 526 em HD. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sejam felizes, continuem ligados aqui com a TV Passo Fundo. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.